Falou, né, sobre esse sentimento de tristeza que pega algumas pessoas nessa época de fim de ano, Natal e Ano Novo. Mas às vezes não tem causa aparente. Aí você começa a fazer um balanço da sua vida, do que não conseguiu fazer, enfim, os pensamentos terminam não sendo bacanas. E hoje a gente aborda esse assunto, mas dessa vez com uma causa específica, né? Alguém que perdeu um parente, um amigo, enfim, alguém do convívio. E nessas festas de fim de ano parece que isso pesa ainda mais, principalmente quando é a primeira festa sem essas pessoas. Então vamos conversar ao vivo agora com o repórter Patriota Júnior sobre esse assunto. Patriota, bom dia para você. Como passar pelo luto durante as festas de fim de ano, hein? Oi, Renata, bom dia para você e para quem está acompanhando Manhã Cidade. Renata, parece que nessa época do ano, né, os sentimentos ficam mais aflorados, né, mais evidentes. Tanto os sentimentos bons e também aqueles nem tão bons assim. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com a Renata Pacheco, que é psicóloga clínica e hospitalar, especialista em perdas e luto. Renata, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade, porque nesse período de festas, né, Natal e Ano Novo, a tristeza, o luto por alguém que se foi costumam ficar mais evidentes. Bom dia, obrigada pelo convite, Renata. É um prazer estar aqui na Rádio Cidade. Bom, esse período final do ano existe toda uma preparação, toda uma mídia, né, que leva o indivíduo, a sociedade, a achar que tudo é perfeito, né? E aí vem todo um contexto de família perfeita, onde não há perdas, onde existe um alcance total da felicidade. E aí quando o sujeito normal que perde, né, principalmente uma pessoa enlutada, que tem um luto recente, então ele fica discrepante o que o social mostra, né, o que a mídia traz e o que realmente acontece na vida desse indivíduo. Então há, de fato, um momento onde que esse enlutado se veja muito mais vulnerável, muito mais triste, com melancolia, tristeza, porque a falta do ente querido e a discrepância daquilo que o social impõe e aquilo que realmente ele sente. O que é preciso fazer para amenizar, né, esse sentimento de luto por algum ente querido ali que já se foi? Bom, luto é uma reação natural, certo, à perda. E não é uma patologia. Então, só entra em luto quem ama. Então, quando a gente perde alguém que a gente ama, é normal que a gente entre no processo de dor, de perda. Então, esse é um processo natural e uma reação natural. Então, assim, o que a gente pode minimizar e diminuir nesse período específico, né? Então, assim, existem algumas situações que a gente pode ajudar, né, contribuir. Então, assim, algo que eu faço muito no consultório e peço para o meu enlutado ele fazer nesse momento é escrever, sabe? Então, a escrita terapeuta, ela é importante nesse momento. Ele colocar no papel tudo aquilo que ele está sentindo, a falta, os momentos que ele passou com o ente querido. Então, isso vai amenizar um pouco essa dor e é uma reconstrução, é uma forma da gente também lidar melhor com essa perda e uma elaboração do entendimento desse sofrimento. Em relação a essa questão das festas, e aí como é que ele deve se portar, e aí ele vai, ele não vai. Então, eu acho que o enlutado ele tem que respeitar. Primeiramente, ele tem que acolher, é legítima essa dor, é legítima esse sofrimento que ele está passando e ele tem que se respeitar. Então, se ele não se vê propício, se ele não se vê à vontade, né, e com desejo de participar de algum evento, ele tem que ficar realmente no seu cantinho, né, mais introspectivo. Ele tem que ter cuidado para que ele não fique isolado. Acho que o isolamento ele não é bom. Tá? Então, assim, esse isolamento não é bom, mas que ele possa se respeitar na sua vontade. Às vezes as pessoas perguntam, e os familiares, né, os amigos, como é que eles podem ajudar? Eles podem ajudar no sentido de estar junto. Tá? Tá junto e respeitar aquela opinião do enlutado. Então, se ele só quer ficar assistindo um filme, se ele só quer ver um álbum de fotos, isso é importante, né? Isso é uma forma dele entrar em contato mais uma vez com o luto e se reconstruir e sair melhor dessa situação.
Ô, Renata, com relação às redes sociais, né, elas costumam dar a sensação de que a vida das pessoas é perfeita, né? Só o lado bom tá ali. Isso pode atrapalhar também, né? Isso é uma ilusão, né? A propaganda da margarina, né? Então, quem é que não queria ter aquela família perfeita? Um cachorro, um marido, uma esposa, filhos, né? Uma condição socioeconômica perfeita. Então, acho que isso tudo só atrapalha porque faz esse sujeito ele muito distante, né, do que é o real. Então, e aí, qual o mundo, né? Que paradoxo é esse? Qual o mundo real da TV ou esse que eu sinto dor, onde eu sinto falta, onde eu tenho problemas, né? Então, acho que essas redes sociais, ela, infelizmente, nesse momento, ela faz com que o sujeito embarque numa situação de muita vulnerabilidade, tá? Então, assim, não é à toa que existe um alto índice de suicídio nesse período, né? Porque, assim, essa é a minha vida, e é aquela tão linda, né? Tão perfeita, tão colorida da rede social. Então, onde é que eu me encontro? Então, essa projeção, esse desejo e aquilo que não é alcançado. Então, existe também, infelizmente, uma probabilidade muito grande do suicídio nesse período, e a gente tem que ficar atento naquilo, e nós somos responsáveis, né, naquilo que a gente posta como perfeito, ideal. Um detalhe que nós conversávamos aqui antes da entrevista é que as pessoas procuram ajuda uma vez, mas depois acabam não voltando, né? É como a emergência do hospital, né? Eu estou com dor agora, e aí eu procuro um terapeuta, um psicólogo, né? Que esse psicólogo pelo menos seja especialista em luto, ou um psiquiatra, e depois ele vai embora, porque ele está indo levado por uma dor crônica. Tá? Pela dor aguda, né, da situação. E aí, se ele for para um terapeuta de fato que seja especialista em luto, ele vai entender que talvez seja necessário ele fazer um trabalho mais longo, né, e trabalhar isso de uma melhor forma. Mas eu queria deixar isso aqui bem claro. O luto é uma reação natural à perda, ou seja, necessariamente ninguém precisa, ou nem todo mundo precisa de um tratamento psicológico. A gente tem que ter cuidado para a gente não patologizar, não fazer isso como doença, tá? E quando é que é doença, né? É quando esse paciente, esse enlutado, ele permanece muito tempo preso à dor. Ele não consegue seguir suas tarefas diárias, certo? E tem algo psiquiátrico, né, muito importante, que é a adenonia. É quando a gente perde o sentido das coisas e o prazer das coisas. Então, se a gente percebe que o enlutado, ele perdeu o sentido e ele perde o prazer, aí sim, está na hora da gente buscar essa ajuda ou psicológica ou psiquiátrica. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Renata Pacheco, que é psicóloga clínica e hospitalar, especialista em perdas e luto, né? Trazendo para a gente aí as informações do luto, né? Nesse período aí de festas de Ano Novo. Volto com você, Renata. Obrigada, Patriota. Um abraço para a Renata também.